pessoal, estamos aqui de volta para o nosso terceiro e último bloco, onde nós estamos tratando do assunto que a nossa ministra Damares colocou aí em pauta durante esse mês, nessa semana aí, onde ela vem com uma proposta: adolescência primeiro, gravidez depois, tudo tem o seu tempo. E ela fala sobre refletir sobre os motivos que levam às nossas escolhas e também os resultados destas escolhas. É muito importante, com certeza, o resultado daquilo que das nossas escolhas, né? O que nós escolhemos hoje, o resultado nós vamos escolher lá na frente. Isso aí é certo. Então, se você planta hoje maldade, certamente você vai colher maldade lá na frente. Se você planta bondade, você vai colher bondade lá na frente. Por isso que eu gosto muito de gentileza, né? Gentileza gera gentileza, né? Volto a lembrar da loja onde eu fui agora para fazer a caneca, e eu cheguei lá, um ambiente assim, não estava triste, o ambiente estava todo mundo calado, estava todo mundo trabalhando e tal, e eu cheguei brincando, conversando com todo mundo, de repente todo mundo estava rindo, né? Aí o pessoal, a menina que estava me atendendo, aí ela falou assim pro rapaz, né, também estava me atendendo: mas ele não para de falar bobeira, ele não para de brincar, meu Deus do céu. E aí todo mundo rindo, né? Então o ambiente ficou gostoso e tal, aquela brincadeira toda. Na hora que eu fui embora, pô, já vou embora, o pastor Adriano tá me esperando, gente, meu Deus, aí, né, parti, tive que deixar todo mundo lá. Mas esse é o tempo, ou seja, com certeza, pastor, quando eu voltar nessa loja, eu serei bem atendido. Por quê? Porque eu plantei coisa boa. Eu plantei amizade, eu plantei carinho, eu plantei um bom relacionamento. Então, dificilmente eu vou chegar nessa loja de novo e os funcionários lá vão me atender mal. Pelo contrário, quando eu chegar, eu vou ver os funcionários vindo e tá escravo, vai falar assim: o bobão chegou, né? Vai ter risada para agora, acabou tudo, né? Mas é isso, é plantar. Hoje que a gente planta, com certeza a gente vai colher os resultados lá mais tarde. Bom, tem um comentário aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, apesar de estar exposto no Facebook, né? Mas eu não acho necessário falar o nome da pessoa. A pessoa, ela diz o seguinte: muita gente julgando a ministra Damares, mas só quem passou por uma situação dessa sabe o estrago que uma gravidez não planejada faz na vida de um adolescente. Ela diz: eu engravidei do meu noivo aos 17 anos, tomando injeção anticoncepcional. Estava me preparando para o vestibular e em cidade próxima. O sonho da universidade teve que ser adiado, assim como vários outros sonhos. Não é fácil ser mãe, trabalhar e estudar. A maioria abandona os estudos, o trabalho, e é abandonada pelo pai da criança também. Sou totalmente a favor dessa campanha. Tudo tem seu tempo. Cuide-se o máximo que puder. Construa sua base primeiro. Estude, arrume um emprego, seja independente. Eu achei interessante aqui a parte onde ela cita com muita propriedade a questão do abandono do pai. Eu, há pouco tempo, eu testemunho aqui, há pouco tempo eu tive um menino que trabalhava comigo. Ele estava com 18 anos, servindo no quartel, e ele chegou, um menino muito alegre, muito feliz. De repente um dia ele chegou triste lá no quartel, e a gente percebeu a tristeza dele. E no meio dessa tristeza, nós fomos perguntar o que houve. Aí ele: nada não. Aí um amigo que trabalha comigo logo perguntou para ele assim: você engravidou sua namorada, né? Aí ele: pô, engravidei. Aí nós olhamos para ele: e agora, como é que fica? Não, aí é o que a menina fala. Ele falou assim: não é um problema meu. Aí nós pegamos e falamos para ele assim: como assim não é um problema seu? Aí eu falei com ela que eu não queria fazer sexo com ela, mas ela quis. Aí eu falei: mas rapaz,
independente dela querer ou não, Fizeram juntos. Fizeram juntos. E agora? Como é que fica? Aí ele, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu não vou assumir, é problema dela. Isso aí. Infelizmente, essa é uma consequência familiar e social muito corriqueira, porque normalmente o rapaz, né, entre aspas, o homem, né, que se relaciona com essa adolescente que acaba desembocando em gravidez, é de adolescência também, não tem independência nenhuma, não tem condição nenhuma também de assumir nada. E até se fosse um moço que dissesse assim, não, vou assumir, a responsabilidade é minha também, mas aí também vem a questão, e aí esse adolescente, esse menino, né, esse homem, entre aspas, também vai ter que queimar muitas etapas da sua vida, porque como é que ele vai assumir a responsabilidade se não tem um trabalho, de repente não terminou seus estudos, de repente não aprendeu uma profissão, de repente, enfim, não tem a condição de realmente sustentar, ainda que não se case, porque isso aí seria um outro tema para outra realidade também, né? Porque às vezes tenta se consertar um erro, pelo menos é a minha visão, cometendo-se um outro, que para mim é quando se tenta, vamos resolver isso aqui, vamos consertar esse negócio, e aí casa-se precocemente também aqueles dois jovens ou adolescentes por causa de uma gravidez. Então, na maioria das vezes dos casos, é um erro que tenta se resolver outra, e depois ficam dois grandes erros para serem resolvidos juntos. Mas ainda que esse jovem, ele diz assim, ó, ainda que não seja para o casamento, mas eu sou o pai, eu vou assumir a responsabilidade. Mas e aí? Não tem uma profissão, não sabe nada, não tem um estudo, e aí fica esse problema social para ser resolvido. Pastor Felipe, tem uma coisa aqui que eu achei interessante, que fizeram comentário, a pessoa fez esse comentário, e aí embaixo veio uma série de comentários. E aí uma outra pessoa aqui, ela pergunta assim, fulano, a melhor prevenção é viver a castidade. Aí ela vai e critica a ministra Damares, dizendo o seguinte, infelizmente estão erotizando a adolescência, além da falta de informação. Afetividade não é sexo, quem ama respeita. Capaz, muito confuso nessa frase. Sim, mas... Muito confuso. A questão é a seguinte, o governo não precisa erotizar nada porque as mídias já erotizam. É isso aí! É isso As aí! mídias já erotizam tudo. Né? Quase a tudo ministra- na mídia erotizada. A ministra está erotizando alguma coisa? Aliás, ela está trabalhando contra essa erotização. Pela proposta dela, você está trabalhando contra a erotização. Para que o jovem ele descubra a questão da prática da vida sexual ativa mais para frente, onde quando ele tiver independência e condições, não só financeiras, mas principalmente emocionais, de criar uma criança. Eu entendo que ela está dizendo que a ministra, sei lá quem, está com falta de informação. Acho que quem está com falta de informação é ela, né? Pois é. Você acompanha, não sei se você deve ter acompanhado, mas agora em Brasília foi preso um professor que passou uma redação para as crianças de sexto ano, que está em torno de 10 a 12 anos de idade, com termos pejorativos do sexo. A ideologia, o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero permite crianças de qualquer idade, quando ela tem uma determinada faixa etária, ela poder escolher que sexo ela vai seguir, mesmo ela tendo nascido homem, mesmo ela tendo nascido menina. Então, assim, a erotização é da sociedade, de parte da sociedade que vive longe de Deus, que vive longe do Evangelho, e que está trazendo essa cultura diabólica para a sociedade em si. Graças a Deus, hoje, muitos pais estão repudiando isso. Muitas famílias estão repudiando isso, porque isso traz transtornos seríssimos. Então, é necessário a igreja estar atenta a isso, os pais estarem atentos a isso. Eu sempre digo, tem dois segmentos da sociedade, vamos dizer assim, que são muito perigosos, mas que se você souber trabalhar, eles te ajudam, que é a escola e a internet. A escola e a internet são duas ferramentas poderosíssimas, porém se você não souber usar, elas vão destruir a sua casa.
vou destruir a sua família. Então o pai tem que estar sempre vigilante, sempre atento para saber o que o meu filho faz na escola, o que o meu filho faz na internet. Quais são as redes sociais dele, o que ele escreve, o que ele conversa, o que ele está vendo, com quem ele sai, quem são os amigos dele, para que ele possa antever uma situação e poder intervir. Agora, se esperar aquela filosofia zeca pagodiniana de deixa a vida me levar, Já era. não vai dar certo. Os pais, o processo de educação das crianças e adolescentes passa pela intervenção, às vezes firme, profunda, dos pais. Se deixar levar, não vai conseguir. E aí, aí você vê algumas coisas, por exemplo, o pai vai viajar com a mãe e deixar a filha adolescente em casa sozinha. Já cansei de ouvir isso. Entendeu? E aí o pai sai com a mãe, vai viajar e deixa o filho em casa sozinho. Não estou falando uma saída, vou ali no shopping e volto para você ver. Não, viagem 3, 4 dias e deixa o filho em casa sozinho. Você acha que não vai acontecer? Esse meu amigo, para a gente encerrar aqui, que o filho dele estuda lá em Portugal, ele estava me falando o seguinte, ele falou assim, por que eu controlo meu filho? Aí, né, eu olhei para ele assim, ele me faz essa pergunta aí, conversando comigo, né? Aí eu falo, por que você controla seu filho? Aí eu controlo meu filho, sabe por quê? Durante 10 anos da minha vida, quando com 16 anos eu comecei a namorar uma menina. Até os 26 anos eu namorava essa menina, eu comecei a minha vida sexual ativa com ela. E fui embora até os meus 26 anos. Quando cheguei com 26 anos, eu percebi que aquela mulher não me levava a lugar nenhum. Eu percebi que tudo só atrasava, nada dava certo. E que a qualquer momento que as coisas só não tinham acontecido ainda, gravidez e outras coisas, porque eu estava ali firme no propósito de não engravidar. Né? E aí ele pegou e falou assim, o que aconteceu comigo não vai acontecer com meu filho. Eu não vou permitir que meu filho perca 10 anos da vida dele, né? Ou 5, ou 4, ou 3, por causa de uma pessoa que lá na frente, de repente, não vai dar futuro nenhum para ele. E aí a gente volta àquela questão, né? Para terminar aqui, vocês dois vão falar, porque o pastor Adriano tem um adolescente dentro de casa, você tem um menino, uma criança de 5 anos, né? Para ele fazer isso que ele está fazendo hoje com o filho dele, ele não faz isso agora com 21 anos, ele faz isso com o menino desde quando o menino é filho, né? O menino com 16 anos estudou comigo, eu dei aula para ele, né? Porque o garoto é muito inteligente, só que o garoto é tão inteligente que ele era assim, eu preciso de 8 para tirar, para passar na prova. Ele tirava 8, nem tirava mais de 8, de 7 tirava 7. Aquele cara mediano, né? Não, eu preciso de 10, ele tira 10. Ele era assim. Aí tu fala assim, por que tu não tira 10 sempre? Porque quando ele queria tirar 10, ele tirava. Quando ele precisava, ele tirava. Aí eu tinha que brigar com ele, por que você não tira 10? Eu não quero, não estou afim, eu não preciso dessa nota. Aí tu dá vontade de socar o moleque, né? Aí dá vontade. Mas aí ele falava assim, o garoto foi seguindo, um bom garoto fantástico, todo mundo gosta muito dele. Mas eu vejo o seguinte, desde os 16 anos, que esse pai que eu conheço, ele tem muito trabalho. E ele não desiste do garoto. E aí eu falo no final de vocês aí, para a garotada, para os adolescentes, para os jovens, né, dentro dessa campanha aí, porque assim, para mim, esse pai, ele errou, ele não quer que o filho dele erre, e ele está sendo duro, às vezes, com o filho. Essa dureza, ela é boa? Não é boa. Tem que deixar frouxo, não tem que deixar, porque se tudo tem o seu tempo, então deixa frouxo. Não. Tudo tem o seu tempo,
tem até o seu tempo de deixar frouxo. Eu vejo isso, Eclesiastes. Para mim está ensinando Tempo de isso abraçar também. e tempo de deixar de abraçar. Exato. Tempo determinado para tudo. A palavra é a seguinte, é que sejamos inteligentes, né? Que você seja inteligente. Porque quando você fala de pais, está se falando de quem já viveu, de quem, por ter mais idade, tem um pouco mais de experiência. Já viveu, já viu, já ouviu, já experimentou muita coisa. E logicamente e inteligentemente tem muito o que dizer, tem muito o que orientar, tem muito o que ensinar. E que por mais que você, jovem, você, adolescente, seja alguém muito antenado, seja alguém com muito conhecimento, tem informações aí à palma da mão chegando, mas ainda vai te faltar a experiência, ainda vai te faltar a sabedoria, ainda vai te faltar o que a Bíblia chama de cândido, que é o cabelo branco, que é a sabedoria, a experiência de vida, e que os pais já tiveram e continuam tendo, né? Porque vivos estando e continuam tendo. Então, penso que o grande equilíbrio é esse. São esses pais não precisarem ser tiranos para serem firmes no que dizem, no que orientam, no que falam, no que conduzem. E aí, como já foi dito aqui, existe o tempo em que pode decidir aí, mas é aquela coisa específica, aquela coisa que podemos chamar de exceção à regra maior, ou como costumamos dizer, a regra em geral. Mas você, ao mesmo tempo, também ser aquele que ouve o conselho, ouve orientação, sabendo que eles não são perfeitos. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Deus é, mas esses pais têm mais experiência, têm mais o que dizer, têm mais o que te orientar, têm mais o que te passar. Eu acho que esse é o equilíbrio, para que de fato não se queime etapas na vida e lá no amanhã você não tenha que tentar remediar. Aí vem aquela frasinha bem conhecida: é melhor prevenir do que remediar. Pastor Felipe. Eu resumo essa questão da dureza ou deixar frouxo numa palavra: presença. Os pais precisam ser presentes. Quando é demasiadamente frouxo, é uma ausência total da vida do adolescente. E você pode, o pai pode achar que não está bem, que o adolescente não está percebendo, mas o adolescente sente e percebe quando o pai e a mãe são ou não presentes. Principalmente quando ele tem parâmetros ao lado. Parece que ele chama, né? Ele grita. Principalmente quando ele tem colegas que os pais são presentes. E principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Dois amigos. Um amigo que a mãe está sempre na escola, que o pai está sempre na escola, e o outro, o pai não está na escola e a mãe nunca está na escola. Ele sabe exatamente a diferença de um pai presente, de uma família presente e uma família ausente. Então é muito importante que os pais entendam a presença, o quanto é importante a presença deles na vida do adolescente. Presença de verdade, não só a presença com presentes, mas também com palavra, com orientação, com bronca quando for necessário, com punição quando for necessário. Mas também é importante você sentar e conversar, trazer uma realidade, estar atento ao redor, à vida que ele está vivendo, o que ele faz na escola, o que ele faz na vida, com quem ele anda. É necessário, isso faz parte do processo. E aí você se torna alguém presente. Quando você se torna alguém presente, você se torna alguém de confiança. Se você é alguém de confiança, ele vai compartilhar tudo com você. Muito legal isso aí. Eu falo isso, eu vejo meu filho. Você vê meu filho de 5 anos. Se eu trouxer ele aqui e vocês brincarem com ele, ele não vai mexer com vocês. Ele não vai com vocês, porque ele não convive com vocês. Por mais que vocês sejam pessoas legais, bacanas, homens de Deus, mas se ele chegar aqui e vocês brincarem com ele não vai responder. Agora, se vocês todo dia encontrarem com ele, brincarem com ele, daqui a pouco ele vai estar íntimo com vocês. A mesma coisa adolescente. Se o pai não se faz presente, não tem confiança. Se não tem confiança, não tem como o adolescente compartilhar suas crises com ele.
E aí o que ele faz? Ele vai fazer coisas da cabeça dele e principalmente da cabeça daqueles que não tem nada a acrescentar. É aí que é o grande perigo. E aí chega nessa fase aí. Chega na fase do sexo antes da hora, chega na fase da gravidez precoce, das crises, dos problemas, das situações. Aí depois que ele vive isso, ele quer estudar, ele quer tentar recuperar o tempo perdido. Aí o pai, que era para ser avô e avó, agora é pai e mãe, porque o cara já deixou a criança na mão dos avós. Então assim, é uma série de consequências ruins que nós podemos, como o pastor está falando aqui, nós podemos prevenir. Nós podemos, olha, não vou deixar isso acontecer. Então a minha oração, o meu desejo é que a gente, na criação dos nossos filhos, você que está aí vendo esse vídeo, na criação dos seus filhos, você perceba antes o que está acontecendo, estabeleça uma relação de confiança com o seu filho, com os seus filhos, e assim você vai perceber o quanto que é fundamental, o quanto que ele vai ser teu amigo e teu parceiro nas escolhas. Ele vai sempre procurar você, pai, o que eu vou fazer, mãe, o que eu vou fazer na minha vida, em que faculdade eu vou entrar, em que curso eu vou fazer, será que está na hora mesmo de eu namorar, de eu me entregar para uma relação? Isso tudo vai fazer parte da realidade de vocês, e aí as coisas vão fluir muito melhor, mas muito melhor. Bacana, gostei. Pastor Adriano, mais uma vez, muito obrigado. Pastor Felipe, mais uma vez, obrigado. Pastor Adriano agora está com a gente, Casais Saudáveis, vai começar, já começou a gravar uma série de pequenos vídeos de 2 a 5 minutos, né, de dicas para os casais, conselho para os casais, e está firme e forte aí comigo aí, né? Hoje já gravamos, vamos continuar gravando, e tudo porque nós amamos a sua família, estamos orando por você, orando pelo seu casamento, para que tudo dê certo, né? A gente não tem trabalhado, feito um novo cenário, procurado dar o nosso melhor para a gente aparecer ou ser famoso, mas simplesmente porque a gente ama o reino de Deus, ama as famílias e sabe que as famílias muitas vezes têm problema com os filhos, problemas com os casais, problema de casado. Então você que é casal, pense, né, antes de ter seu filho, porque um filho muda um casamento e muda mesmo. Não pense que não vai mudar, porque muda toda a rotina. Se antes você era só você e sua esposa, agora você tem uma criança dentro de casa, isso vai mudar tudo. E não vai mudar só no início, mas vai mudar, né, se duvidar, pro resto da sua vida, né, ou seja, seu casamento, né, que antes era só você e sua esposa, agora você, sua esposa, seu filho, até ele casar, e depois que ele casar, muitas vezes vai estar batendo lá, pai, mãe, não sei o que e tal, e às vezes você vai ter que estar lá, indo lá, dando conselhos. Então pense bem antes, né, se prepare sua cabeça, sua mente, para que vocês não venham a ter problema. O início, né, quando se tem um filho, né, é complicado, porque você passa um bom período distante, né, da sua esposa do esposo, e aí depois começam a outra fase das divisões, da criação, e por aí vai embora, tanta coisa, tanta fase que, né, falar é fácil, difícil e é você viver. Mas quando você vive também é uma maravilha, né? Porque assim, eu imagino a alegria de se ter um João dentro de casa, a alegria que o João traz dentro de casa, assim como também acredito na alegria que a Adriele e a Arielle trazem hoje, né? A Adriele ou a Arielle, que acabou de passar na faculdade. A Adriele acabou de passar numa faculdade. Eu estava vendo no Facebook a alegria, né? Não só dela, mas como dos pais. A Arielle, que é uma adolescente, que todas as duas são muito inteligentes, puxaram o pai. Então, assim, que você possa aí do outro lado pensar na sua família, conversar com a sua esposa, com o seu esposo sempre, para que as coisas sempre permaneçam no trilho. Quando tiver com os filhos, né, fazer igual o pastor Adriano, o pastor Felipe orientou aqui, né, converse, bata um papo, não deixe as coisas soltas não, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima.